Você foi ensinado a acreditar que fraqueza é uma condição, que se você não tem nada, você não é nada, que se ficou para trás, deve abaixar a cabeça e aceitar o seu lugar. Essa mentira nunca existiu para te proteger. Ela existe para te controlar. Nunca pense que você é fraco mesmo quando não tem nada. Porque fraqueza não é bolso vazio. Fraqueza é coluna curvada. E a maioria dos homens foi quebrada muito antes da vida encostar neles. Foram treinados a se ajoelhar mentalmente, a confundir obediência com virtude e silêncio com humildade. Maquiavel entendeu isso com clareza absoluta. O poder não desaparece quando os recursos acabam. O poder desaparece quando a mente se submete. O mundo não pune os fracos por crueldade. Ele os explora por eficiência. Um homem que duvida de si mesmo anuncia permissão para ser governado. No momento em que você busca a pena, você entrega a alavanca. No momento em que explica sua dor, você desce de posição. A sociedade não te criou para ser forte. Ela te criou para ser administrável. Fique quieto. Seja grato. Seja paciente. Ore. Espere. Aguente. E enquanto você esperava, outros se moviam. Eles não pediram permissão. Não buscaram justiça. Eles tomaram. Não porque eram melhores, mas porque se recusaram a se enxergar como pequenos. Correntes não são necessárias quando a crença faz o trabalho. Controle a mente e o corpo seguirá. Essa é a regra mais antiga da dominação. Maquiavel avisou que os homens são simples, guiados pela necessidade e pela ilusão. Dê conforto, e eles se rendem. Dê medo, e eles obedecem. Quando você acredita que sua condição define quem você é, você se torna previsível. Homens previsíveis são fáceis de governar. O sistema não precisa te esmagar. Ele só precisa que você concorde com seus próprios limites. É assim que o poder é roubado em silêncio. Não pela força, mas pela aceitação. Você nunca foi ensinado a se sentir poderoso quando não tem nada. Porque essa ideia assusta. Um homem sem nada que se recusa a se curvar não pode ser negociado. Não pode ser comprado. Não pode ser ameaçado. Ele se torna perigoso. Reis nunca foram definidos pela abundância. Foram definidos pela compostura sob pressão. Ouro nunca criou autoridade. Controle criou. Controle das emoções. Controle das reações. Controle da narrativa. Quando você perde tudo que é externo e ainda mantém postura, você revela algo que a maioria nunca desenvolve. Domínio interno. Isso é riqueza real. O mundo se alimenta de homens que se veem como vítimas. No momento em que você diz que está preso, você entrega comando. No momento em que diz que é fraco, outros decidem seus limites. Pare de dizer que está quebrado. Pare de dizer que está perdido. Pare de dizer que está esperando. Esperar é submissão disfarçada de esperança. Os poderosos não esperam. Eles se preparam, observam, suportam em silêncio enquanto outros reclamam em voz alta. Isso não é motivação, é reprogramação. Você foi treinado a temer a escassez para nunca testar sua autoridade sem conforto. Mas o poder nasce quando o conforto acaba. Quando as desculpas morrem, a estratégia aparece. Quando o apoio desaparece, o autocontrole é forjado. Maquiavel sabia que a fortuna favorece a mente preparada, não a mente esperançosa. Esperança é passiva. Poder é deliberado. Quando você não tem nada, está mais próximo da verdade. Sem ilusões. Sem máscaras. Sem distrações. Apenas você e sua disciplina. É aí que a dominação começa. Homens fracos desmoronam nesse espaço. Homens fortes se afiam nele. Nunca confunda não ter nada com não ser nada. Um é circunstância. O outro é rendição. E rendição é escolha. O mundo respeita homens que se movem como se não pudessem ser quebrados, mesmo sangrando. Especialmente sangrando, porque contenção sob pressão sinaliza perigo. Um homem que se controla quando é privado de vantagem não é fraco. Ele é letal. Se essa verdade te incomoda,
É porque ameaça a versão sua que aprendeu a sobreviver encolhendo. Essa versão precisa morrer, porque poder não cresce em homens que pedem desculpa por existir. Ele cresce em homens que decidem internamente que não vão se curvar, independentemente das condições. Nunca pense que você é fraco, mesmo quando não tem nada. Porque no momento em que você acredita nessa mentira, o mundo faz dela uma sentença permanente. O erro do homem fraco não é a falta de recursos, é a dependência emocional. Ele precisa ser visto, compreendido, aceito. Essa necessidade o expõe. No instante em que você precisa de validação, você entrega controle. Maquiavel sabia disso. Por isso afirmou que é mais seguro ser temido do que amado. O amor depende do outro. O medo nasce da sua presença. Validação é uma coleira disfarçada de carinho. Quanto mais você busca a aprovação, mais previsível se torna. E previsibilidade é fraqueza estratégica. O mundo não respeita quem se explica demais. Explicação é confissão. Cada palavra extra revela insegurança. O homem forte entende que o silêncio cria desconforto, e o desconforto cria respeito. Quem fala pouco obriga os outros a pensar. Quem pensa demais perde o controle emocional. É assim que a hierarquia se estabelece sem uma única ordem. A maioria das pessoas confunde barulho com força. Acredita que se falar alto o suficiente será respeitada. Mas o barulho é um pedido de atenção. E pedir atenção é declarar carência. O poderoso não implora para ser notado. Ele ocupa o espaço e deixa que os outros reajam. Quando você entra em um ambiente e sente necessidade de provar algo, você já perdeu posição. Maquiavel entendia que a aparência governa a percepção, e percepção governa poder. Se você parece inseguro, será tratado como inseguro. Se parece calmo, será presumido perigoso. O mundo não distingue realidade de convicção. Ele reage ao que vê. Por isso, poder é performance. Não no sentido de mentira, mas no sentido de disciplina. Você sustenta a postura mesmo quando o caos interno tenta escapar. O homem comum mostra suas feridas. O homem superior as esconde e as transforma em informação. Nunca expõe a sua dor ao acaso. Dor exposta vira munição nas mãos erradas. Controle emocional não é frieza, é estratégia. Quem controla o rosto controla o ritmo. Quem controla o ritmo controla o ambiente. Observe como as pessoas testam limites silenciosamente. Um olhar, uma provocação, um comentário disfarçado. Não é sobre o que dizem, é sobre como você reage. Se reage rápido demais, você é impulsivo. Se reage emocionalmente, você é manipulável. Se permanece estável, você se torna imprevisível. E imprevisibilidade assusta. O medo nasce quando o outro não consegue te ler. É por isso que reis falam menos e observam mais. Eles não desperdiçam energia tentando convencer. Eles deixam que o silêncio faça o trabalho. Quando você para de se justificar, o mundo começa a te medir com mais cuidado. Porque agora existe risco. O fraco acredita que precisa ser entendido. O forte entende que ser mal interpretado faz parte do domínio. Mistério cria valor. Transparência excessiva cria controle externo. Quanto mais previsível você é, mais fácil se torna te usar. Emoções vazadas são convites à manipulação. O sistema se alimenta disso. Pessoas emocionais são fáceis de conduzir. Pessoas contidas são difíceis de governar. É por isso que a disciplina é a maior ameaça à ordem estabelecida. Um homem que controla seus impulsos não compra narrativas prontas. Ele observa, calcula, decide quando agir. Esse homem não pode ser conduzido por medo, culpa ou promessa vazia. Ele se torna caro demais para ser controlado. O fraco confunde sinceridade com exposição. O forte escolhe o que revelar e quando. Isso não é falsidade, é soberania. Você não deve acesso irrestrito à sua mente a ninguém. Cada reação contida é uma vitória silenciosa. Cada provocação ignorada fortalece sua posição. O mundo testa homens o tempo todo para descobrir quem pode ser pressionado. Quem cede,
perde território. Quem mantém a postura ganha espaço. A maioria nunca percebe isso. Eles entregam poder em troca de alívio emocional momentâneo. O forte suporta o desconforto agora para dominar depois. Nunca explique demais. Nunca se defenda sem necessidade. Nunca reaja no calor. A calma é uma arma. A contenção é um escudo. E o silêncio é o campo onde o poder se consolida. Se você quer parar de ser tratado como fraco, pare de agir como alguém que precisa de aprovação. A autoridade começa quando você não precisa que concordem com você para se manter firme. O mundo respeita quem se respeita primeiro. E respeito começa pela capacidade de se controlar quando tudo em você quer reagir. Esse autocontrole é o que separa homens comuns de homens perigosos. O mundo testa quem você é quando ninguém está olhando. Não nos grandes momentos, mas nos pequenos. Quando você é ignorado. Quando é provocado. Quando é deixado de lado. O homem fraco reage tentando recuperar valor. Ele se explica, se justifica, se diminui ou explode. O homem forte observa. Ele entende que todo teste é uma tentativa de medir limites. E limites não se explicam, se sustentam. Maquiavel sabia que o poder raramente se perde em confrontos diretos. Ele escorre nos detalhes, na postura, no tom, no tempo de resposta. Quem responde rápido demais demonstra ansiedade. Quem demora por medo demonstra submissão. O homem perigoso escolhe o momento. Ele não corre atrás da validação do tempo alheio. Ele dita o ritmo. Ritmo é autoridade invisível. Quem controla o ritmo controla a interação. A maioria vive reagindo. Reagir é viver sob comando. Agir é impor presença. Quando você reage, você dança conforme a música de outro. Quando você age, os outros precisam se ajustar. Por isso o autocontrole é tão ameaçador. Ele quebra o ciclo da reação. O fraco precisa descarregar emoções. O forte as comprime e transforma em direção. Emoção sem direção vira fraqueza. Emoção disciplinada vira força. Não confunda intensidade com poder. Pessoas intensas são fáceis de provocar. Pessoas centradas são difíceis de mover. E tudo o que é difícil de mover é respeitado. Observe como as massas são conduzidas, sempre pelo medo, pela culpa ou pela esperança. 3 emoções básicas. 3 correntes invisíveis. O homem que domina a si mesmo não é arrastado por nenhuma delas. Ele usa a esperança como plano, não como fuga. Ele reconhece o medo sem obedecê-lo. Ele rejeita a culpa como ferramenta de controle. Isso o torna incompatível com sistemas que dependem de obediência emocional. E sistemas odeiam homens incompatíveis. Maquiavel alertava que a ordem social não é mantida pela verdade, mas pela percepção de necessidade. Faça o homem acreditar que precisa, e ele se ajoelha. Retire essa crença, e ele se levanta. Um homem que não precisa ser aceito, que não precisa ser salvo, que não precisa ser compreendido, se torna difícil de governar. Ele não responde à chantagem emocional, não responde a promessas vazias, não responde a ameaças simbólicas. Ele responde apenas à própria estratégia. E isso assusta, porque a maioria vive em função de recompensas externas. Status, aplauso, pertencimento. Retire isso, e eles entram em pânico. O homem forte constrói valor interno. Ele sabe quem é mesmo quando ninguém confirma. Isso cria uma base que não pode ser retirada. O fraco se ancora no olhar do outro. Quando o olhar some, ele desmorona. Poder real é continuar de pé quando o reconhecimento desaparece, quando não há aplauso, quando não há testemunha. É ali que a maioria falha. Eles confundem invisibilidade com inexistência. Mas Maquiavel sabia: quem age nos bastidores controla o palco. O barulho distrai. O silêncio organiza. Enquanto todos disputam atenção, o homem estratégico constrói posição. Ele não anuncia seus movimentos. Ele os executa. Ele não ameaça. Ele se prepara. Ele não busca justiça. Ele busca vantagem.
Moralidade pública é uma máscara. Interesses são a força real. Quem não entende isso é usado por quem entende. O mundo não é cruel. Ele é funcional. Ele recompensa quem compreende suas regras, não quem reclama delas. O homem fraco exige que o mundo mude. O homem forte muda a própria posição dentro dele. Essa diferença define destinos. Você não precisa de permissão para se tornar perigoso. Você precisa de disciplina, de silêncio, de consistência. Todos querem poder. Poucos suportam o isolamento necessário para construí-lo, porque crescer em força exige perder conforto. Exige abrir mão de explicações. Exige suportar ser mal interpretado. Mas é nesse espaço que o domínio se forma. Não há coro para quem se prepara em silêncio. Não há aplauso para quem resiste sem testemunhas. E é exatamente por isso que funciona. Quem suporta esse vazio constrói algo que não pode ser tirado. Quando o mundo perceber, já será tarde. Porque poder verdadeiro não anuncia chegada. Ele simplesmente passa a ser sentido. E quando é sentido, já não pode ser contestado. A maioria dos homens nunca se torna forte porque confunde força com conforto. Eles querem poder sem pagar o preço do isolamento. Querem respeito sem suportar a tensão. Querem controle sem dominar a si mesmos. Maquiavel deixou claro que a fortuna favorece os audaciosos, mas apenas quando a audácia é guiada por cálculo. Impulso é ruído. Disciplina é direção. O mundo não recompensa boas intenções. Ele responde à competência silenciosa. Quando você entende isso, para de pedir e começa a posicionar. O homem que se posiciona corretamente não precisa convencer. A posição fala por ele. A autoridade não vem da voz elevada, mas da constância. Pessoas observam mais do que admitem. Elas sentem quando alguém não pode ser facilmente movido. Essa sensação cria respeito antes de qualquer palavra. Por isso, o homem perigoso não precisa parecer agressivo. Ele precisa parecer inabalável. A calma sustentada em ambientes hostis comunica mais poder do que qualquer ameaça. Quem se mantém firme quando tudo pressiona demonstra algo raro: domínio interno. E domínio interno é a base de todo domínio externo. O fraco busca atalhos. O forte constrói fundações. Atalhos exigem dependência. Fundações exigem tempo. O tempo filtra quem está disposto a pagar o preço. Muitos começam o caminho. Poucos permanecem quando o reconhecimento não vem. É aí que a seleção acontece. Não por talento, mas por resistência. Maquiavel sabia que os homens não são derrotados quando perdem batalhas, mas quando perdem a capacidade de sustentar a própria vontade. Quando a vontade quebra, o corpo obedece a qualquer comando externo. Por isso, proteger sua vontade é mais importante do que proteger sua imagem. Imagem pode ser reconstruída. Vontade quebrada dificilmente é restaurada. Nunca entregue sua vontade em troca de aceitação. Nunca sacrifique sua postura para ser incluído. Inclusão comprada com submissão cobra juros altos. O homem que se curva para pertencer jamais será respeitado. Ele será tolerado. E tolerância não é poder. Poder é quando sua presença altera o comportamento dos outros, mesmo quando você não fala. Isso não se constrói com discursos. Se constrói com decisões internas repetidas. Decidir não reagir. Decidir não implorar. Decidir não se explicar. Decidir não se diminuir. Cada decisão dessas parece pequena, mas acumuladas, transformam identidade. Identidade forte cria gravidade. Gravidade atrai, impõe, reorganiza o ambiente. O mundo se ajusta ao homem que não se ajusta a ele. Essa é a inversão que poucos compreendem. Você não precisa ter nada para começar a se tornar perigoso. Você precisa parar de se ver como alguém que precisa de permissão. Maquiavel entendia que o maior erro é acreditar que poder é concedido. Poder é tomado. Silenciosamente. Gradualmente, internamente primeiro. O homem que domina a si mesmo já venceu metade da batalha. A outra metade é apenas posicionamento. Nunca pense que você é fraco porque não tem recursos. Recursos vêm depois.
Primeiro vem a estrutura mental que não se dobra. O mundo testa essa estrutura constantemente. Com frustração, com escassez, com desprezo. Não para te destruir, mas para filtrar quem está disposto a se fortalecer. A maioria falha e chama isso de injustiça. Os poucos que resistem chamam de treinamento. Essa diferença define quem lidera e quem segue. No final, não é o dinheiro, o status ou a sorte que separam os homens. É a capacidade de permanecer inteiro quando tudo ao redor tenta te fragmentar. Nunca pense que você é fraco, mesmo quando não tem nada. Porque no instante em que você acredita nessa ideia, você autoriza o mundo a te tratar como tal. E o mundo nunca desperdiça uma autorização,